Um pretinho, né? Legal. Gente, esse cabelo... Eu vou até deixar isso gravado aqui. Esse cabelo crescendo branco aqui é um terror, né? Nossa, sério. Então, já estamos ao vivo. Vamos esperar uma galerinha chegar. Vamos esperar a nossa convidada. Parece nada aqui. A luz tá boa. Minha maquiagem. Hoje eu fui fui maquiada pela minha filha. Quero deixar registrado esse luxo todo, viu, gente? Bianca entrou. Caramba. Oi, Bianca. Pontualésima, obrigada. A gente espera só um pouquinho para deixar uma galerinha entrar. Os meus convidados, os seus, né? A gente não tem assim aquela... A gente não é famoso ainda, né, Bianca? Não tem aquela super audiência, né? Tô vendo que eu vou botar Francisco para dormir na sala e vou entrar. Olha só, deixa eu mostrar pra você. Olha quem tá na minha cama, que coisa mais gostosa. Viu, Bianca? Olha lá que delícia. Oi, Cris. Gosto de chamar você de Cris Elza. Mas ele já vai dormir lá, Bia? Pode deixar ele aqui. Tô de netinho hoje. Vovó. Pois é, meu gato lindo. Uma delícia. Eu tentei colocar o Djavan aqui para acompanhar a gente. Tá dando ruim aqui na internet de casa. Eu já tirei o Wi-Fi aqui. Não tem Djavan. Vamos ficar sem música hoje no início. O marido colocou um ventinho ali. Que legal. Super bem-vindos todos. E o Caetano, Bianca, ele já dormiu? Já deu certo hoje dele dormir? Eu fico preocupada quem tem neném pequeno. Deixa eu pegar aqui uma folha. Oi, Kátia, boa noite. Gente, o esposo botou um vento ali porque eu não queria ligar o ar, sabe? Aí, dá tempo, Bianca, vai lá, dá tempo. Tadinha. Mãe de criança pequena é assim, gente. Aí, olha que coisa mais chique que eu tô parecendo aquele negócio de debate de cabelo lá. Olha, gente, ó, vou até tirar uma foto. Oi, Sol. Tô aqui me divertindo com esse vento que o marido colocou aqui. Tá parecendo que eu tô produzindo foto. Olha só que lindo. Qual o formato, Kátia? Da live? Sol. Olha quem me chama. Eu tentei colocar o Djavan e saiu a internet aqui de casa, gente. Pelo amor de Deus. Comercial de shampoo, né? Gente, eu tô me divertindo, viu? Vitor, Beto. O vento bate aqui, ó. Minha galera aqui já tá dizendo que tá parecendo comercial de shampoo. Que o vento bate e meus cabelos saem voando. Ai, que delícia. Eita. Então, Kátia, é igual o nosso... tá. Sim, é igual. Só que ao invés de eu falar sozinha, eu falo com a minha convidada, né? No caso, quando você participar também, você vai receber o convite, eu mando para você um convite, e aí você participa comigo. Você aceita o convite, aí você entra, fica cada uma numa metadezinha da tela e a gente vai conversando. Então, minha convidada já voltou. Como que... câmera embaçada? E aí, Bia? Ih, mudou. Melhorou, Bia? Tava embaçada. Por quem? Tava suja?
Eu tô curtindo aqui, viu, gente? Esse ventinho que o Beto colocou ali, porque o vento bate, eu tô me sentindo num clique para fazer, fazer um comercial com os ventos, tá? Só tem mulher linda aqui comigo. Se ficar só essa turma linda aqui, eu já tô felizona pra caramba. Deixa eu chamar a minha convidada então. Todo mundo muito bem-vindo. Deixa eu mandar o convite aqui, ó. Kátia, é assim, ó. Eu mando. Aí a Bianca vai aceitar e vai aparecer aqui pra gente. Uma lindona. Eu sou muito coruja, porque eu sempre falava com o Vitor desde a primeira vez que eu fui lá em Piratininga, na Igreja do Caminho, que eu falei, nossa, que menina linda. Aí depois que ficou mãe, ficou mais linda ainda. Eu falei, gente, como pode? Obrigada. Tá, espetáculo. Você já sabe que hoje eu tô com um sorriso de orelha a orelha, né? Francisco tá aqui em casa, tô me acabando. Ai, que lindo. Tem que marcar um playdate, hein, Bia? Cadê a Bia? Bia tá aí, Bia tá aí. Você sabe que ele resistiu, ela acordou ele meio cedo, eles saíram lá de São Paulo, chegaram aqui meio-dia. E óbvio, a gente sabia que para ele dormir à tarde hoje ia ser praticamente impossível. O bichinho, mas ele resistiu muito, ele acordou tipo 9 horas e só dormiu agora 9h15 da noite. Então ele ficou tipo 12 horas acordado, né? Euforia, né? Muita coisa para um pequenininho de 2 aninhos, né? Mas foi a euforia, cara, da gente se encontrar de novo. Ele fica muito feliz, graças a Deus, quando tá com a gente e a gente com ele, né? A gente também, né? De ver com a vovó, com o vovô. Não, e no teu caso, que eu quase fico morrendo, o coração aperta toda vez que eu vejo alguma coisa do teu sobrinho, que eu sei que ele tá em outro país e você não conseguiu vê-lo ainda. Gente. Nem fala. E nem a sua irmã nem a sua irmã viu cair ainda, né? Não. Eles vinham agora para o aniversário deles de 2 anos. Aí a pandemia cancelou tudo, cancelou o ensaio fotográfico que já estava marcado. Poxa, meu pai não conheceu ainda lá também. É bem difícil estar longe. É bem difícil estar longe. Né? Bem difícil mesmo. Querida, que prazer te receber aqui. Obrigada. Nossa, muito prazer. Você sabe que eu estava enchendo a paciência, eu literalmente estava enchendo a paciência. Não, imagina. Quando eu mandava uma indiretazinha, que ela falou, eu tô bem envolvida com várias outras coisas, eu me conheço, eu vou ter que me preparar. Eu falei, cara, eu não sou famosa não tem tanta audiência não e tal. Ela, não, mas eu preciso me preparar, eu super respeitei, uma doida para trazer Bianca. E aí, quando vagou essa quarta-feira, eu falei, bora fazer dia 28? Ela, vambora. Eu falei, uhul! Fiquei contando o tempo para vir. Eu que agradeço, Delaíse, o convite. Muito feliz de participar com você. Poxa, super admiro. Eu li seu artigo, fiquei apaixonada. A sua escolha pelo mestrado foi linda, assim, o mestrado que você fez foi muito bacana, então, assim, eu queria saber um pouco disso também. Enfim, tem tanta coisa que eu tenho certeza que esses 50 minutos aí vão ser super poucos, mas só para dizer, assim, eu acho que a turma que está aqui com a gente, pelo menos a minha turma, é uma turma que conhece o início desse projeto, né, que foi uma coisa que pintou no meu coração, assim, com muita força, depois de ouvir uma live da Luciana Lima, e que foi inclusive a primeira, eu consegui começar o projeto com ela, e de lá para cá eu tenho dado essa oportunidade para as minhas amigas, e eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho aprendido a perceber de uma outra forma, com outro olhar, né? Então, assim, as histórias têm mexido muito comigo, histórias fortes, histórias de bullying, histórias de sofrimento profundo que a gente não tem ideia, a gente fica achando que não é possível, mas é possível, essas coisas acontecem. E é um espaço para vocês falarem sobre o que vocês quiserem, né? Então, eu te deixei à vontade, você falou que seria legal, de repente, bater um papo sobre consciência negra. E aí, vamos lá. A Bianca, ela é mestre em relações étnico-raciais, ela é licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, é professora da Rede Básica e Pública de Ensino, e eu acrescentei aqui, é mãe do Caetano, é esposa do Tiago, é cristã, é uma guerreira, é uma mulher da resistência, né? E eu tenho aprendido muito com vocês, eu sempre falo isso, sempre dou o valor devido aos meus filhos, que me trouxeram outro olhar, né, nessa questão, e as pessoas que eles me apresentaram, vocês, inclusive, você
negra, o Guilherme eu já conhecia, o pessoal do caminho, então eu estou assim, ansiosa para ouvir e eu queria, como a gente combinou, né, saber qual é o seu olhar. É claro que antes da gente terminar, vou ter que falar do Afeto Ilustrado, porque eu estou simplesmente apaixonada pela tua arte, né? Pelo amor de Deus, eu estou encantada com o teu risco, eu estou encantada com a tua sensibilidade, Obrigada. eu estou muito encantada com aquela forma de desenho, enfim, a gente vai dar um tempinho para isso também. Mas Você conta aí pra acredita? gente. Você acredita, Adelaíse, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas é a primeira vez que eu me apresento como artista, porque até isso o racismo faz a gente não Mesmo. poder. E aí quando a gente vai vendo, né, nossas amigas que estudaram com a gente e tal, como as pessoas têm essa facilidade de se apresentar, é como se fosse mais um lugar que a gente não pode ocupar, né? E a primeira live que eu me apresento como artista educadora, então assim, E a prazer gente é meu. é, Eu é a vou te primeira contar live uma que eu participo história. também. Eu vou te Fala. contar uma história. A menina que me inspirou, a Luciana Lima, ela me indicou outras meninas que já participaram. Você é a minha 17ª convidada. Olha, que E massa. a mesma Luciana falou, Delaís, a gente não pode deixar isso passar dessa maneira. A gente tem que fazer um documentário dessas lives. Maneiro. Cara, eu me animei com esse negócio. Já teve uma que brincou, Show. Netflix nos aguarde. Então, Show, isso aí. agora Produtora já essa tem turma. aí, ó. Então prepare-se, porque a gente faz outra, se precisar, só sobre o afeto ilustrado. Mas vamos partir daí, então, a partir desse olhar todo, dessa tua história, e disso que você falou agora, que eu fiquei muito chocada também, assim, quer dizer, era uma mulher que a gente, pelo menos a minha leitura sobre você, é óbvio, né, que a minha leitura é uma leitura de fora, de quem te conheceu há, sei lá, 5, 6 anos no máximo, mas, assim, uma mulher forte, guerreira, e que está sempre na luta com as outras mulheres e brigando por esse espaço. E até no caso da sua arte, você teve dificuldade de se expor como artista. Conta pra Sim. gente. Então, antes de apresentar, eu quero dar os parabéns para a Adelaíse por esse projeto. A gente entrou na pandemia, eu acho que foi um momento que a questão racial também pipocou e a gente ficou muito sensível, né? As pessoas negras muito sensibilizadas vendo a violência e a gente já num momento de pandemia que já deixou a gente muito sensibilizada, né? A saúde mental é um outro problema para a população negra, que a gente não tem esse acesso, a gente não tem essa perspectiva de vou cuidar da minha saúde mental. Então, foi tudo muito pesado e a gente viu várias pessoas se movimentando nesse sentido. E você foi uma, né? E tá aí até hoje, porque tem gente que estourou e depois acalmou. Mas eu acho que é admirável porque é uma reflexão constante e necessária, né, para gente brancos, negros, brancas, negras, né? Exatamente. É uma questão fundamental para entender. Eu tenho uma amiga que fala que você quer entender qualquer coisa no Brasil de uma questão maior, até o aniversário do Guanabara, você tem que entender a questão racial. Né? Para você entender o Brasil, qualquer questão, você tem que entender a questão racial. Então, parabéns aí por abrir esse espaço para conversa, para troca, né? Para a gente se ouvir, se abraçar e conversar. É verdade. E para a gente aprender. A gente tem muito que aprender. E que delícia. Eu tô olhando aqui porque eu botei um iPadzinho aqui, mas eu geralmente costumo eu sou professora, né? Como você falou, eu sou professora há 10, 11 anos. E vou tentar não ser, porque geralmente eu sou assim, eu me organizo, eu tento ser não tão professoral. Eu disse, não, vamos conversar, vamos trocando uma ideia. Porque fica super à vontade. Senão eu acho que fica também muito chato, assim, a Bianca tá dando uma aula lá, explicando as coisas. Não, pode ficar super à vontade. Então, a primeira coisa que, quando você falou, né, Adelaíse, comigo, do convite e tal, que eu pensei, veio à minha mente, foi a questão da consciência. Mas ela tem da consciência negra, mas da consciência de forma geral, porque eu acho que traz muitas, tanto na minha história, na minha trajetória, mas várias reflexões gerais para negras, mulheres brancas, para todas nós, né? E aí eu só separei 3 pontinhos aqui, bem batista. Fica à vontade. A Beatriz escreveu aqui, ó, dá aula sim, por favor, obrigada.
Muito minha filha, né? Mas aí eu queria só, falando, a gente vai conversando, você fica à vontade também para fazer Tá, pergunta, direcionar, tá. saber mais um pouco do que, né? Então, eu sou, é, eu nasci Beatriz. em Niterói, né? Ah, Nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo, no Coelho, no bairro do Coelho, que até hoje não tem asfalto. Ah, não, botaram asfalto esse ano para as eleições. ah, é? É, e, e aí eu acho importante falar um pouquinho de onde eu vim, de onde eu cresci, né? Porque até isso é tirado da gente também, porque o Frantz Fanon, que é um psiquiatra, né, negro, ele, ele fala que por a gente não se ver, por nada ser construído pra a gente só percebe que a gente não é visto como igual quando a gente tem contato com o outro. E é o que acontece, na verdade, lá na colonização, quando os povos se encontram, os povos diferentes se encontram, e aí você, ué, mas a pele é preta, ué, mas esse contato com o outro, né, que dá esse estranhamento. Mas as pessoas pretas, como elas não estão se vendo em lugar nenhum na mídia, não estão se vendo nas histórias em quadrinho, não estão se vendo no clipe de música, não estão se vendo nas instituições, né, de forma geral, em posições pelo menos respeitadas, a gente quando está nesses espaços, a gente, principalmente no Brasil, quando a gente tem a pele mais clara como eu, não é um preto, né, retinto, a gente às vezes acha que a gente é igual. E é muito duro, eu falo né, no meu Instagram, de vez em quando eu boto uns textos falando sobre isso. É muito duro quando as pessoas vão. A gente vai achando que é igual, a gente está no ambiente da igreja, a gente está no ambiente Nossa. da faculdade, a gente está no ambiente da escola, a gente está achando que é igual porque a gente está ali, mas a gente não está se vendo, a gente está achando que é igual. Mas os brancos, as pessoas brancas, que também estão vendo as mesmas representações na mídia de pessoas brancas em posições, né, de superiores e tal, elas olham pra gente, elas não estão vendo as mesmas pessoas brancas que a gente está vendo, então elas estranham a gente, elas fazem, através do olhar delas, a gente se vê como diferente. E o Fanon fala Entendi. disso. O Fanon fala de como os colonizados saíam lá da Martinica, iam estudar na França, que era uma colônia francesa, e eles iam para a França, só quando chegavam na França que eles descobriam que eles não eram franceses como os franceses, porque eles eram pretos. E ele fala desse choque que a gente tem sob o olhar do outro pra gente. E aí a minha história, a minha trajetória foi assim, eu cheguei na faculdade na Escola de Belas Artes, né, na UFRJ, nenhum professor negro. Isso foi em 2005 a 2009. Não tive absolutamente nenhum professor negro. E eu cheguei lá achando que eu era igual, né? Porque, poxa, passei no vestibular, tô aqui, tá esse ambiente para mim, mas aquele ambiente não era para mim também. E foi só no último semestre com um professor preto de uma disciplina que não era do meu curso, de folclore, e é o lugar dos pretos também, né? O folclore e tal. E ele, lá no último ano, ele falou assim: eu quero que vocês vão para casa, conversem com seus avós e sobre as festas, das histórias deles, as histórias que eles têm das festas populares antigas. E eu fiquei assim: o que ele quer saber do meu avô? O que ele quer saber da minha história? Né? Sendo que uma pessoa branca em uma outra universidade, o cara que está sendo citado é o avô dela. Então, no meu caso, né, pela história da minha história, meu avô é paraibano, filho de ex-escrava com indígena, né? E ele é nascido em 1919, ele está vivo até hoje, tem 101 anos, fez 101 anos esse ano. Eu falei assim, a universidade quer saber do meu avô, e aí esses primeiros choques de eu me ver foi fundamental, e eu acho que isso faz parte desse crescimento da consciência, da gente saber que existe espaço para a gente também, e isso já tinha meus 21 anos, né? Já estava terminando a faculdade, e aí eu pude conversar com meu avô, e nesse momento
que um professor da faculdade me fez ir lá na minha casa com um caderninho, conversar com meu avô, na época não era centenário ainda, hoje é, mas... E aí esse olhar que as minhas tias, a minha mãe, os meus avós, as histórias, o sofrimento, o racismo, a dureza que eles enfrentaram, né? De como aquilo tudo era violento e de como a vontade mas eu queria estar lá para proteger. Como é que minha mãe passou por isso? Minha mãe foi tirada do elevador quando era criança, em Copacabana, onde ela cresceu, né? Porque meu avô era militar, então ela cresceu na URCA. Mas as histórias de racismo e tal, e de como isso me feriu ali no final da faculdade. Então eu já entrei na escola para dar aula, né? Na escola pública. Comecei dando aula nas escolas do estado. Depois fui para o município, alguns municípios já. Hoje eu estou no município de Niterói e no município do Rio. Mas quando eu saí da faculdade, tendo essa história de não ter me visto, não ter visto no currículo da faculdade nada sobre história do povo negro, né? Enfim, nada sobre essas coisas. Quando eu cheguei ali na escola, que foi o primeiro contato, apesar de ser uma mulher negra que cresceu em São Gonçalo, numa rua sem asfalto, a minha mãe era professora de arte como eu, e a gente tinha bolsa para estudar em todas as escolas particulares que ela dava aula. Então eu nunca tinha tido contato na escola pública, embora fosse a minha realidade, dos meus vizinhos e tal. Quando eu entro na escola pública, eu começo a me ver muito mais do que eu me vi em todos os lugares, né? Do que eu me vi na faculdade, do que eu me vi nos museus que eu estagiei e tal. E quando eu chego na escola pública, eu vejo minhas alunas pretas, meus alunos pretos, se desenhando, como eu até contei lá no texto, no artigo, os meus alunos pretos e minhas alunas pretas se desenhando com o cabelo amarelo, com os olhos azuis, com os olhos verdes, com a pele branca. Nossa. E eu falei assim, eu lembro disso, e aquilo vem na memória. Eu lembro de me desenhar uma princesa loira. Eu lembro de... E aí, né, eu falei, não posso deixar isso passar, eu não posso deixar de não conversar sobre isso. Então, eu desenvolvi alguns projetos, né, sobre orgulho, sobre consciência negra, sobre... conversei com os meus alunos sobre isso, e um dos ganchos que eu peguei foi o cabelo, porque as coisas vão se ligando assim, qualquer coisa que você interromper para perguntar, se não fizer sentido, você me fala. Não, eu estou lembrando da história que você falou sobre o desenho que você fez, e eu fiquei muito chocada com aquela história, que eu falei, gente, que coisa interessante, que coisa realmente muito de criança. Você queria dar o que você achava que era o mais bonito, e a única padrão que você tinha de bonito era aquilo, era a gente loura, né? E você fez um desenho que não caracterizava vocês, mas era o que o teu sentimento de criança entendia que era o bonito que você queria oferecer para sua avó. E isso é tão sério, tão forte. E como você falou, eu lamento tanto quando as pessoas não querem nem estudar sobre isso para sentir. Porque aí não estuda, aí fica... Eu estou pedindo a Deus assim, paciência, tranquilidade, porque eu ando numa fase de ter meio que um ódiozinho quando alguém vem dizer que é mimimi, né, que é exagero, que é o jeito de olhar, que isso aí dá uma vontade. Se você tem tempo, senta aqui que eu estou com vontade de falar. Mas se não tem tempo, some da minha frente. Porque esse sentimento que vocês passam, isso que vocês trazem pra gente, é alguma coisa tão genuíno, tão de vocês, uma coisa que a gente percebe que é tão visceral, que a gente não tem capacidade de alcançar, mas se a gente pelo menos se sentir pronto para ouvir, a gente pelo menos tem que ficar perplexo, porque se nem perplexo você não ficar, é porque não tem mais chance nenhuma. E essa história sua com a sua avó mexeu muito comigo. E aí você ficou adulta, foi dar aula e encontrou a mesma história com as crianças? Sim. Na verdade, inclusive, o desenho da minha avó eu encontrei já no meio do mestrado. Foi em 2018, foi 2017 que eu encontrei. Eu dou aula desde 2009. Desde 2009, 2010, eu já comecei a ver que os meus alunos, na aula de autorretrato, pegavam um espelho ou então uma foto no celular, alunos pretos e pretas, principalmente entre os 6 e 12 anos, que é uma fase que eles já não desenham mais a pessoa verde, entre 6 e 12 anos. Eles já têm uma noção de realidade, mas a gente vê a distorção clara do racismo, da estrutura que é embutida na gente. Então, entre 6 e 12 anos até o 6º ano, várias vezes, até ano passado,
Já tirei uma foto no passado de uma aluninha, se desenhou loura, com o cabelinho amarelo, com os olhos azuis. E, e aí, né, esse processo eu trabalhei com eles e tal, com o cabelo alisado até a cintura. E depois de trabalhar muito sobre a questão do orgulho e tal, um gancho que eu peguei para falar com as crianças, ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, foi os cabelos crespos, porque eu falo assim, vou falar de racismo. Eles falam, mas isso não existe racismo, eu não sou racista. Não, minha família não é racista. E aí a gente fica, o que eu posso falar com eles pra gente pegar esse gancho e dizer assim, não, por que será que as pessoas não podem ter o cabelo natural como ele cresce da cabeça delas, como Deus desenhou lá no design, né? Por que não pode? Por que esse cabelo não é aceito? Por que esse cabelo não é formal, não é limpo, não é sério? Não é aceitável de forma nenhuma. E aí a gente, enfim, fui desenvolvendo uns projetos de animação muito bacanas que eu até hoje tenho guardado, de vez em quando eu mostro, eu uso para trabalhar e tal. E só depois de uns 4, 5 anos já trabalhando com a questão do racismo, do orgulho, da identidade, que eu resolvi eu mesma passar pela transição capilar, que foi o que eu estudei no mestrado. As mulheres que deixavam de passar química nos cabelos para conhecer o cabelo natural. E eu fiquei dos 13 anos, que foi quando eu comecei, até os 28, que foi quando eu parei de alisar o cabelo. E eu já não sabia, já tinha 15 anos que eu alisava o cabelo, ou seja, mais da metade da minha vida na época. Eu não sabia como era o meu cabelo e essa reflexão, esse contato que eu tive nos grupos, nas redes sociais sobre transição capilar, trouxeram muitas perguntas e muitas questões e muitas coisas. E aí isso foi fundamental para pensar a questão da neutralidade, porque a gente tem que entender que as instituições modernas, a estrutura da sociedade é racista, ela é feita sobre a estrutura do racismo enquanto ciência intencional de desqualificar pessoas. É intencional, não estou falando de assim, eles acham que são melhores. Não, eles têm toda uma estrutura de ciência, de conhecimento, de estudos, né? O racismo enquanto teoria mesmo, de que pessoas pretas e mestiças são inferiores. Então, as instituições modernas, a saúde, a psicologia, a economia, a igreja, todas as instituições são feitas sobre a estrutura, sobre o esqueleto do racismo, né? Como a gente conhece hoje. E é uma invenção, o racismo é uma invenção, socialmente é uma invenção. Se a gente for, né, isso já foi derrubado há muito tempo, de que existe uma diferença genética entre as pessoas. Mas a estrutura da sociedade, ela é formada assim. Então a gente precisa ter consciência dessa estrutura, a gente precisa perceber. E aí, por que eu estou falando da neutralidade? Porque quando eu vi no grupo essas mulheres falando aprendendo a ser negra, que elas estavam passando pelo processo, eu assim, mas ela não era? Isso, pessoas com a pele mais escura que a minha, pessoas pretas, e eu fiquei, como é que um cabelo alisado, um signo, né, quando ele é transformado, ele já muda a percepção que a pessoa tem de si. E todas essas coisas me fizeram, né, ir para o mestrado para entender por que uma coisa que eu achava que era pessoal, que era uma história minha, e por isso eu começo sempre, quando eu vou falar em algum lugar, eu falo da minha história, porque a minha história, a minha experiência de vida, embora não seja reconhecida na academia, na ciência, não fosse até pouco tempo atrás, ela é um fenômeno social. E esse fenômeno social tem nome. E as pessoas estão estudando isso a partir do momento que elas puderam entrar na universidade e deixar de ser objeto para serem pesquisadores. E aí, quando as pretas e pretos têm espaço para entrar na universidade, a própria epistemologia, a própria produção de conhecimento muda. Então as pessoas vão poder dizer, não, peraí,
não foi uma falha do meu bairro, do Coelho, que eu alisei meu cabelo e aí eu me desenhei loura e desenhei minha avó loura. Não, isso é uma estrutura que atinge, e aí quando eu fui estudar realmente, assim, grupos com mais de 100 mil mulheres fazendo transição capilar, relatando as mesmas experiências de racismo no trabalho, no relacionamento amoroso, mulheres que se sentiam menos femininas quando estavam com o cabelo curtinho, e a gente via como os signos são pesados nas mulheres, de forma geral, especialmente nas mulheres pretas e negras, porque aí entram outras coisas, né, que tiram nossa humanidade, que tiram nossa dignidade, além do peso que já é colocado sobre todas nós mulheres, independente da nossa cor, né? Essas especificidades. Então, uma coisa importante aí nesse momento foi perceber essa estrutura, perceber que eu não era... A minha experiência, ela não estava excluída da academia, da produção científica por acaso, ela não estava lá porque a estrutura é racista e não foi feita para mim. Nesse sentido, sem querer entrar nessa polêmica, tem gente que fala assim, não, porque a esquerda progressista é antirracista e a direita não é. Não, gente, o racismo tá na esquerda progressista do Marx e está na esquerda e está na direita do Paulo Guedes. Exatamente. Tá em todos, porque o racismo ele é o esqueleto que fez todo mundo ficar em pé. Então, assim, não é porque você tem certa linha econômica, uma visão de sociedade, de religião, de fé, não é isso que vai te fazer refletir sobre o racismo. Não é você ser uma pessoa progressista, anti isso, anti aquilo, estar na igreja, que vai te fazer refletir sobre o racismo, porque isso é uma coisa que a gente precisa lançar consciência, a gente precisa lançar luz, a gente precisa refletir. E quando eu falo de consciência, mesmo da consciência negra, é importante a gente pensar também que a consciência negra, a consciência que os negros precisam ter sobre si para trazer essas questões, essas reflexões, os brancos e as mulheres brancas precisam ter também de que quando um discurso é formado sobre as pessoas negras, de que, por exemplo, esse cabelo é ruim, você está tendo uma resposta. Nos estudos da linguagem a gente fala, né, de que tem o dito e tem o não dito, mas tudo é discurso. Então, às vezes, o que a gente não diz também é um discurso. Então, quando você fala, esse cabelo aqui crespo, bem crespo, ele é ruim, você está dizendo que o cabelo da pessoa branca é bom, o cabelo liso é bom. Então, quando você fala, essa pessoa com essa cor de pele é feita para ser bandido, para ser serviçal, para fazer limpeza na minha casa... Eu estou dizendo que a outra pessoa que não tem essa cor, que não tem esse corpo, que não tem esse... Ela foi feita para outros cargos, ela foi feita... assim como o racismo impede que a gente consiga, a população negra, e preta e parda, consiga alguns tipos de trabalho, o racismo permite que pessoas brancas muito menos qualificadas consigam trabalho apenas por serem brancas. Exatamente. Bonitas, Exatamente. com o cabelinho loiro e o olhinho claro, porque o racismo, ele... E aí, quando a gente fala de privilégio, é disso que a gente está falando. A gente não está falando assim, ele foi deixado para lá porque o cara era mais qualificado que ele. Não, a gente está falando que tem alguém perdendo a chance, tendo qualificação, e tem alguém ganhando a chance sem ter qualificação. Exatamente. Eu acho que, inclusive, a eleição do nosso presidente passa pela questão racial. Se ele tivesse qualquer outro corpo mais pardo do que o dele, ele já perdia muito da qualificação. A qualificação dele foi racial. É o racismo que permite que uma pessoa sem qualificação chegue num lugar desse sem precisar passar por nenhum debate, nenhuma prova, enfim. Desculpa tocar nesse ponto delicado, mas é só um... Não, mas tá certíssimo. Não, aqui a gente fica à vontade, aqui não tem... E assim, só para comentar com você, não sei se você tem, até por conta das suas atividades, você é mãe de um bebê ainda pequeno, mas a rede LinkedIn é uma rede que trabalha muito nessa visão do lado da pessoa profissional, né? É uma rede específica dessa área. Normalmente tem muita gente que nem entra porque não está no mercado de trabalho, enfim, nem conhece, mas ela é uma rede que trata questões profissionais, é uma rede mais para trabalhos, mais para troca de trabalho. E assim, nos últimos meses, eu faço parte já há um bom tempo, mas nos últimos meses o burburinho em relação à ação do Magazine Luiza, abrindo um programa de trainee só para negros, fez aquela rede simplesmente virar um incêndio, né? Aí atrás dela veio Bayer, agora veio também Natura,
que estão fazendo programas específicos, porque é isso que você falou é uma realidade e há muitos anos. Isso que você falou sobre a forma como que as pessoas se dirigem às outras, dizendo coisas de uma forma amena, na verdade estão dizendo outras de uma forma muito grosseira, exatamente porque usaram aquela forma eufêmica, de repente, de falar. E eu estava vendo aqui o comentário da Kátia, que é uma pessoa que vai participar com a gente dia 18. A Kátia colocou que ela é negra com orgulho, já usou o cabelo de várias formas, hoje ela usa trança, e que tem pessoas que se dirigem e perguntam se isso lava, se isso não pesa. Gente, não é isso. É o cabelo da pessoa, é assim, e eles acham, e tem gente que acha que perguntar dessa forma é normal. Então, assim, pelo amor de Deus, isso, olha só, isso tá aqui comigo, sou eu, né? Isso sou eu, isso que você chama de isso é a minha escolha, é a forma como eu quero me apresentar agora. Então, essas pessoas perdem a noção, inclusive, do respeito. E o que você falou é corretíssimo. A forma como se tratam essas questões, todas as questões ligadas às pessoas negras, a forma como as pessoas tratam, como usam, as palavras que usam. Eu estou com outra amiga aqui muito querida, que já participou, estou doida para ela voltar, que é a Tânia Chaves, que é uma voz muito forte no LinkedIn também, porque a Tânia tem toda quinta-feira o papo de preto, e aí do preto sai o papo reto, e ela vai dando uns toques e no final desses textos ela termina dizendo, está lá no dicionário, mas não precisa estar no vocabulário. Então as pessoas ela tem 8 mil seguidores no LinkedIn, porque as pessoas ficam... já teve um cara, um CEO de uma organização que ligou para ela, pediu, por favor, me orienta, que depois que eu li um post que você colocou, eu fui olhar o organograma da minha empresa e minha empresa é racista. Eu quero saber por onde eu começo. E aí, assim, ela disse que queria ter citado ele nos comentários para dizer o quanto foi bacana essa postura dele, mas ele pediu, por favor, para não citar, porque ele queria fazer esse movimento lá, não queria também ser tipo ovacionado, porque pensou nisso, enfim, o cara, uma cabeça até bem bacana, mas essas pessoas existem, essas pessoas estão se conscientizando, porque nós estamos tendo coragem de levantar algumas bandeiras, e vocês, especialmente, estão tendo coragem de se posicionar em todos os lugares que vocês estão. Então, isso que você falou é certíssimo, isso que você falou em relação ao trabalho, eu posso garantir como profissional de RH que isso realmente acontece, por isso a revolta tão grande contra o Magazine Luiza, contra a Bayer, contra agora a Natura e contra tantas outras que estão abrindo processos específicos para pessoas negras. Então, o papo é muito sério, como diz a galera, o buraco é muito mais embaixo, né, Bianca? Sim, é isso mesmo, tia, é isso mesmo. E... enfim, aí isso aí que você está falando, né? Perfeito. A questão da linguagem. Dentre as coisas, porque a minha pesquisa foi em grupos do Facebook sobre transição capilar. Então, o que eu tinha de material para acessar eram os discursos, era a linguagem. Então, o meu mestrado, que era multidisciplinar, a gente foi para um lado da linguagem também. E tem dentro dos estudos da linguagem, né, o Bakhtin, ele fala que as palavras, elas são campos de disputa entre grupos sociais que estão assimetricamente posicionados. Assim, os grupos que estão em desvantagem, em vantagem, ele está falando da questão econômica, mas eu acho que a gente pode trazer isso também para a questão racial. E aí, quando a gente pensa na questão da consciência, é fundamental a gente rever. Você quer saber como ser antirracista? Você quer entender como que você pode colaborar na luta antirracista? Reveja tudo que você naturaliza em todas as questões. E aí, a começar pela linguagem. Sim. Toda mulher negra, toda pessoa, né, que tem o cabelo crespo, cacheado, desde novinha aprende a usar creme para pentear, né? Creme no cabelo para o cabelo ficar definido. Então, enfim, usa o creme para hidratar, porque até por uma questão de estrutura, o óleo da raiz não chega muito na ponta, que tem muita voltinha e tal. Então a gente tem que hidratar mais a ponta, diferente do cabelo liso, que né, fica mais oleoso mais rápido, porque ele é liso, então, enfim. E aí a gente cresceu usando creme para pentear. E uma das coisas que eu estudo na questão da linguagem, me deparei que super naturalizado, é que a gente fala, e aí voltando à questão da neutralidade, isso não, a neutralidade, o dicionário é neutro, a estrutura das conversas, da linguagem é neutra.
Então, quando o Bakhtin ele vai falar dessa questão da linguagem, ele fala que a gente cria, na verdade, signos. Que a palavra deixa de ser um sinal com um sentido bem objetivo e passa a ser um signo. Como assim? Ela vai ter sentidos que representam as lutas dos grupos. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o creme para pentear que as mulheres pretas, as crianças negras, as meninas cresceram usando, até pouquíssimo tempo atrás, 2002 anos atrás, eles tinham... Era para ser uma coisa objetiva. Esse creme para pentear é um creme que você pode deixar no cabelo depois que você toma banho sem precisar enxaguar. Objetivo, essa é a função dele. Sim. Quando a gente pega o rótulo, o slogan, eles têm, se for para cabelo crespo cacheado, eles usavam até pouco tempo, que hoje está mudando por causa, inclusive, da exposição e da luta dos grupos, né, negros. Mas eles têm palavras como cachos domados. Olha isso. Ora, que verbo é esse, né? Domar. Cachos, controle supremo, cachos controlados, domados, controle supremo. Essas são expressões que eles usam para cabelos crespos e cacheados. E as mesmas marcas, eu estou falando de marca Elseve, Seda, L'Oréal, eu estou falando de marcas bem que a gente chega na farmácia e pega e cresceu pegando na farmácia, né? Uhum. E os mesmos cremes para cabelos lisos, eles falam cabelos sedosos, cabelos naturais, cabelos... o problema do frizz, né, que eu até falo isso no artigo, o problema do frizz que é quando tem os arrepiadinhos assim no cabelo, o mesmo problema, já que é objetivo, tinha que ser a mesma descrição nos dois. No pote para cabelo crespo ele diz que tem que ser controlado, e no pote para cabelo liso ele diz que vai ser harmonizado. E aí quando a gente vê essas diferenças, né, de qualidade no uso das palavras, a gente pensa, por que isso foi naturalizado? Por que foi naturalizado eu crescer achando que meu cabelo tem que ser domado, se ele não é um animal, né? Se eu não sou um animal. Mas aí essas naturalizações da nossa linguagem, coisa de preto, lista negra, eu sempre volto nisso, já fiz trabalhos também sobre isso com os meus alunos e alunas, lista negra, mercado negro, coisa dia de branco, a coisa tá preta. Coisa tá preta. São expressões. Não sou tuas negas. Isso. Não sou tuas negrinhas. Já ouvi também. Isso é extremamente ofensivo, extremamente naturalizante de relações racistas que a gente vai deixando passar. Então, eu acho que quando eu falo de consciência negra e de conscientização, quando a gente tem esse olhar para desnaturalizar. Peraí, neném chorou, não? Achei que tinha chorado, no alto. A gente ouve o neném chorando até na imaginação. Tá chorando sim. Tô falando, abraça ele lá, Thiago. Tá chorando. Manda o maridão. Deita lá com ele. Tá chorando, gente. Acordei o neném. Oh, meu Deus. Desculpa. Chorou. Caê chorou. Chorou. O que eu tava dizendo? O instinto dá uma... Não, ele tá chorando mesmo, Bia. Acordou. Não, ela perguntou aqui, touro fantasma, quem sempre? A mãe, às vezes ele nem chora e a mãe cria, né? Eu achei que era fantasma, mas na verdade era de verdade. Então, enfim, essas expressões racistas que a gente está acostumado a naturalizar, o momento que a gente para, aponta e reflete, a mudança na linguagem reflete mudanças na estrutura, reflete mudanças na nossa lida, reflete nossa crítica, reflete a consciência, isso é fundamental. E aí, se a gente for olhar de 2, 3 anos para cá, quando eu terminei o mestrado em 2018, eu pego os mesmos cremes que eu denunciei lá na minha dissertação e eles já mudaram o slogan. Então, eles mudaram porque eles do nada tiveram a consciência? Não, eles mudaram porque a gente se conscientizou, se organizou e cobrou, e denunciou e expôs. Então, esse movimento de mudar a realidade,
a gente não pode esperar que ele venha, inclusive a ciência, inclusive a produção de conhecimento, a gente não pode esperar que, não, isso aqui eu não posso falar porque eu estou falando da minha experiência, como uma amiga minha negra ouviu assim, mas você é uma jornalista negra e vai pesquisar jornalistas negras, você não acha que isso vai afetar a sua pesquisa? E aí assim, bom, mas se eu não posso falar de mim, quem que vai falar? Os brancos, sabe? Exatamente. Sempre vão continuar, até nisso eles vão ter o monopólio de falar de mim, e quem que vai falar deles? E são eles que estão falando, né? Exatamente. Então é questionar a neutralidade, que não existe, principalmente quando ela permite a manutenção dos privilégios. Então, questionar, né? Não existe uma forma de eu fazer uma pesquisa falando sobre isso, então a gente vai criar uma epistemologia que dê conta disso, porque tem uma frase que a cabeça com o choro do neném ecoando. Cito no meu artigo, esqueci. Mas ela fala também de como a produção de uma teoria que dê conta dessa nossa experiência de dor, como ela é fundamental para fazer a nossa dor ir embora. É verdade. Então é fundamental que não tem ninguém, não tem na academia, não tem uma produção científica que esteja dando conta disso, então isso deve ser coisa da minha cabeça, isso não deve ser... Não, eu vou então organizar e produzir um conhecimento, uma teoria que dê conta de denunciar essa estrutura que violenta, que termina no fim da ponta em assassinato, termina em eliminação de um corpo que não pertence, um corpo que é inaceitável, que é um corpo negro, um corpo preto, né? Sim. E para isso também, só para concluir, amarrar o raciocínio, que foi bem resumido, bem salpicado, não sei se fez sentido. Tá ótimo. É fundamental também nessa questão da consciência, eu falei da consciência da estrutura, a consciência da linguagem, a autoconsciência, que foi o que eu vi muito nos grupos, né? Nos grupos que eu pesquisei sobre transição capilar. O Mbembe fala, que é um pesquisador negro também, ele fala sobre o racismo enquanto teoria. Quando ele é criado, ele atribui raça a um grupo. E aí esse grupo preto, ele passa a ser um signo, porque independe se você vem da Nigéria, se você vem dos Estados Unidos, se você vem de qual país do continente africano, que é enorme, se você vem da América Latina, se você é preto, você vira um signo. E esse signo, ele traz para si, como eu falei, não uma coisa objetiva de dicionário, ele traz para si sentidos pejorativos, sentidos de inferiorizar, sentidos ruins. Então, essa atribuição de raça, ela é inventada para ter alguém que vai trabalhar enquanto eu enriqueço, para ter alguém que vai explorar essa terra enquanto o meu país enriquece, para ter alguém para ser uma mulher, para ser estuprada, né, que é assim que a mestiçagem no Brasil, né, começa através de violência sexual, objetificação do corpo da mulher preta especialmente. E então quando você tem essa atribuição de raça que prende a gente, porque aí esse signo que é a atribuição de raça que ele fala, a gente não tem direito a ter um currículo, a ter uma classe. Você pode ser a ministra Nilma, chegando em Brasília, que o cara vai mandar ela sair do elevador, que aquele elevador só sobe ministra. Você é uma ministra de Estado e você vai ser tirada do elevador para ir para outro elevador, que ali só entra ministra. Então, assim, o racismo é tão estrutural, como eu falei, que ele não respeita nem a questão econômica de classe, como o pessoal gosta de falar assim, não, mas se você é de tal classe, você sofre menos. Na verdade, se você é um homem preto da mais alta classe, se estiver de noite andando na rua e alguém quiser te dar um tiro nas costas porque você é uma ameaça, vão fazer antes de perguntar quanto você ganha no seu contra-cheque, né? Então, a questão racial, ela é uma marca na nossa... É uma marca que fala antes da gente abrir a boca, né? Inclusive, essa é a diferença entre os pretos e a questão do racismo dos judeus, né? O judeu ainda, se fica quietinho, passa por homem branco, né? O preto não, o preto pode abrir, pode a boca, pode fechar a boca, ele não vai dar tempo nem de falar que ele é um homem preto, passou preto e
Se tiver que ser morto, vai ser morto. Se tiver que ser expulso do elevador, vai ser expulso do elevador, né? Mas aí, e aí, essa é uma questão que sempre surge. Eu vi um vídeo no WhatsApp, já falei isso também no texto, eu vi um vídeo no WhatsApp de um africano falando que a gente não deve ser chamado de negro, porque ser chamado de negro é ruim. Eu vi um texto de alguém que participou do Big Brother falando de que não pode ser chamado de negro porque ser chamado de negro é ruim. Lógico que a atribuição da negritude é algo sim para diminuir as pessoas, para inferiorizar, para subjugar. Porém, citando a minha rainha Beyoncé, no novo vídeo dela, ela diz: a história é o nosso futuro. Então, quando a gente está falando de ser negro com orgulho, de você fazer um giro, que o Mbembe fala, sair dessa atribuição de raça para declaração de raça, que é quando eu não tenho como argumentar, a pessoa vai me dar a marca de ser negra antes de eu abrir minha boca. Então, o que eu posso fazer? Eu vou chegar assim, não gosto de ser chamado de negra porque é negativo. Não. Eu vou dizer, sou negro, sou negra, com orgulho, e agora eu vou te dizer o que é ser negro, porque você, quando a pessoa vem e diz e atribui, ela está atribuindo os fatores pejorativos. E esse movimento da negritude é um movimento histórico que precisa ser estudado, e o movimento negro declara isso com orgulho. Então, antes da gente dizer se pode, se não pode, é o que a Beyoncé falou, a gente tem que saber a história, porque a história é o nosso futuro. Então, o movimento da negritude é um movimento de declaração de negritude, é fundamental na luta antirracista, da pessoa se entender como pessoa negra, da pessoa ter a possibilidade de pegar a caneta e dizer, eu vou escrever o que significa ser uma pessoa negra, o que é coisa de preto, né? Como vários artistas, né? Eu costumo pensar muito pelo viés da arte, né? Da música, porque a cultura popular, o entretenimento tem a ver com isso. A gente não estava representado ali, a gente agora tem esse espaço e a gente vai usar esse espaço para ter orgulho, assim, né? Então, esse terceiro ponto da consciência que eu queria falar, da autoconsciência. Então, é importante, como eu vi nos grupos, as mulheres falando que a partir do cabelo natural elas se perceberam negras aos 40, aos 50 anos, descobriram que eram mulheres negras, porque finalmente se viram e se permitiram estar com orgulho, ser, existir, né, e ocupar um espaço. E como é fundamental isso para a luta antirracista, como a gente, enquanto grupo, enquanto movimento, mudou os slogans das marcas, mudou, tem muito para andar, mas é importante, tem muito caminho para trilhar, mas é muito importante a gente reconhecer o que a gente já conquistou, os espaços que a gente conquistou, né, o orgulho, o poder ser, o poder estar, o poder dizer, eu sou artista. Embora isso pareça muito pequeno, embora isso pareça um detalhe, é você poder dizer, poxa, o cabelo do seu filho é crespo, né? Que pena. E nossa, o olho do seu filho é azul, né? Que sorte. Assim, não, querida, eu gosto muito, eu sou muito feliz com o cabelinho dele crespo, pelo menos assim, né? Parece comigo, pelo menos isso tem de mim. Então, esses signos que a gente disputa no dia a dia, na linguagem, né, aos pouquinhos, é que a gente... É verdade. A gente... essa microestrutura, essa microestrutura da linguagem que a gente vai conquistando aos poucos, que a gente muda, que a gente revoluciona a estrutura inteira, né? Isso é fundamental. Cara, que fantástico. A vontade que a gente tem é de abrir outra live para a gente destrinchar mais os 3 pontos que você trouxe, porque tem muita pergunta que a gente quer fazer, mas você não vai acreditar, a gente já está com 53 minutos. Eita. Eu falei com você que passava muito rápido. E eu vou fazer uma coisa aqui que normalmente eu não faço, eu faço no privado, mas eu vou com a minha cara de pau que a Paty me deu, te convidar para a gente falar de novo. Eu quero falar sobre esse teu lado artista, eu quero falar sobre o afeto ilustrado, mas eu quero falar sobre um assunto que, se você topar, eu vou te agradecer pelo compartilhamento com outras mães. Você se casou com um homem branco, seu filho tem o seu cabelo com os olhos azuis, e você tocou nesse assunto agora. Eu queria muito, se você quisesse depois compartilhar para a gente o que você já tem ouvido, visto
para você ajudar outras pessoas a encarar situações semelhantes. Então, já queria te convidar para 2 próximas lives que a gente vai marcar. Uma sobre a oferta do estrado, claro, porque imagina se numa live só a gente vai conseguir falar de Caetano. Não vai ter como, a gente vai precisar de uma inteira, né? E assim, Eu só o teu tenho que falar baixo para conhecimento. acordar a criança essa hora. O teu conhecimento, não só o conhecimento técnico, né, o quanto você se preparou, você fez um mestrado nisso, isso é muito bacana, mas o seu conhecimento, o seu lugar de fala, a sua vivência, assim como todas as meninas que passaram por aqui e têm passado, nos ensinam muito, muito, muito. A gente que não tem a chance de fazer o estudo que vocês fizeram, ou pelo menos não pudemos fazer, ou não escolhemos fazer por N razões, como é bom ouvir vocês, e o lugar de fala de vocês é tão importante ser respeitado e especialmente ser ouvido com atenção, ser ouvido e posteriormente refletido, para que a gente tenha o mínimo de capacidade de entender a forma, de entender a potência disso, né, a força disso. Então fica um convite aqui, você pode me responder no privado, não vou te colocar de saia justa aqui, não. Mas, cara, que 3 visões maravilhosas que você trouxe. Eu sei que quando o Caetano estiver maiorzinho, as lives vão estar guardadinhas lá no YouTube. Para ele ver. Eu sempre tenho dito que daqui a 20 anos, se Deus me permitir, eu vou estar com 76 anos. Se Papai do Céu permitir que eu chegue lá, o Francisco vai estar com 20. Tá jovem. E aí eu queria que ele buscasse o nome da avó dele na internet e descobrisse que a avó dele tentou fazer qualquer coisa, sabe? Assim, mesmo que pequena. Lindo, Eu não isso tenho, mesmo. e eu digo sempre assim, a gente não tem uma audiência, uma live com 100 e tantas, 200, 300 mil pessoas, não tem, mas a gente tem uma live com gente interessada, é amiga sua e amiga minha que vem pra cá pra dar um abraço, pra ouvir a gente, pra ouvir a nossa conversa. Eu acho isso extremamente carinhoso, eu sempre agradeço. E aí eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, vou deixar você agradecer também. Eu também agradeço. Eu vi, que a gente falando, eu nunca tinha feito live, né? A gente falando, a gente não consegue ler direito, na verdade, fica aparecendo aqui por baixo, eu tenho que levantar para ver. Mas agradecer quem passou, quem viu lá no perfil, Flavinha, eu vi que entrou. Flavinha, nossa querida rainha, que vem aqui em casa. Pois é. Bia tá fazendo vários comentários engajadíssimos. Eu tô morrendo de rir. Tô morrendo de rir dos comentários da Bia. Perguntou se a autora que você queria lembrar, a Glória Anzaldúa, perguntou, falou do capitalismo. Beatriz, se deixar, a gente faz uma live de 3 e aí pode botar 3 horas de live, né? Porque se Beatriz entrar, é aquela coisa. Algumas pessoas que eu não conheço, possivelmente são suas amigas, Carol, Beberto, Flávia Santos. Então, assim, que delícia. Chorou de novo. Essas pessoas. E o Caetano voltou a dormir ou está esperando a mãe? Chorou de novo. Já está encerrando, querida. Muito, muito obrigada. Super obrigada. Eu agradeço a oportunidade, parabéns de novo pelo projeto. A gente conversa lá no privado. São mais 2, tá? Combinado? Tá bom. Um beijo, querida. Beijo no Caetano, beijo no Thiago. Um beijo para você, Rose. Muito obrigada por esse privilégio de ouvir você. Foi maravilhoso. Obrigada a você, Delaíse. Boa noite, querida. Tchau, querida. Tchau. Gente, obrigada pra caramba aí. Super legal a presença de vocês todos. Muito obrigada.